A chuva golpeava o telhado do castelo Bractor com a fúria de quem queria arrancá-lo do alto da colina. Dentro do salão principal, duas figuras semelhantes estavam frente a frente. O fogo na lareira crepitava, mas não aquecia. "Não faça isso, Adrian", implorou Edric, segurando o braço do irmão gêmeo. "Não atravesse o rio agora. O rio está cheio e você vai se afogar." Adrian tinha o olhar de quem já se despediu do mundo. Um sorriso breve, quase doce, curvou seus lábios. "Algumas correntes não se rompem, irmão, mesmo que nos afoguem. Eu vou evitar o duelo e salvar a sua vida, meu irmão. Caso eu me afogue, prometa-me que continuará a sua vida, casando-se com uma bela moça." "Pare de tolice, Adrian." "Está bem, eu prometo, mas não precisa atravessar o rio agora. Deixa a tempestade passar." O trovão iluminou um instante em que Adrian se soltou de Edric e correu para a varanda molhada, desaparecendo na cortina de chuva. O grito de dor de Edric, tentando salvar seu irmão gêmeo, se perdeu no vento, e ele nunca mais foi o mesmo. I know we could be broken, we could be crushed, and every word I've spoken could... Histórias e Amores apresenta to you. Instead of spending all my time to figure why you're gone, A Prometida a um Fantasma. I've come to this conclusion, in the end what's done is done, 'cause what goes on... Obrigada, Adriana Barros, por ser membro do canal. De onde você assiste este vídeo? Desde aquela noite, Bractor nunca mais foi apenas um castelo. Tornou-se um mausoléu e, dentro dele, Edric se tornou um fantasma vivo, pois a lembrança dolorosa da perda de seu irmão gêmeo o impedia de seguir em frente. Edric não saía de Bractor, mas mantinha relações comerciais com os proprietários de terras da região através de seu advogado, inclusive com o pai de Cecília, que lhe fornecia grãos para o castelo. A bela Cecília não nasceu para contos de fadas. Vivia no mundo real. Sua vida, até ali, cabia nas fronteiras estreitas da pequena propriedade onde morava. O pai de Cecília, um comerciante honrado, havia perdido quase tudo depois de uma colheita arruinada e de dívidas com transportadores de grãos. Foi então que o advogado do Lord Edric lhe sugeriu um gesto enigmático. Cumprir a promessa feita ao irmão gêmeo e quitar as dívidas do pai de Cecília, garantindo que a família mantivesse a pequena propriedade. Em troca, Cecília deveria se casar com ele no prazo de 1 mês. Não houve cortejo, nem promessas românticas, nem véu e nem vestido de noiva. A proposta veio por escrito, assinada com o brasão do Bractor. Quando o advogado chegou, trouxe uma carta selada com cera e o brasão de um corvo. O pai abriu com as mãos trêmulas. Dentro, poucas linhas. Lord Edric Bractor se propõe a quitar
todas as dívidas desta família e garantir a posse de vossas terras, desde que a jovem Cecília aceite se unir a ele em matrimônio no prazo de 1 mês. O acordo é irrevogável. Não havia poesia, não havia padre e nem festa, apenas um contrato. O pai implorou para que ela recusasse, mas Cecília via no rosto dele o cansaço de uma vida inteira de lutas. Se eu disser não, eles levarão as terras e o Senhor... Ela não terminou. O peso das palavras ficou suspenso no ar. Cecília sabia que o acordo era menos sobre o amor e mais sobre conveniência e, talvez, sobre alguma necessidade silenciosa do Lorde que ela não compreendia. Aceitou o destino com a serenidade de quem compreende o tamanho do sacrifício e com a inquietação secreta de quem quer descobrir por que um homem tão recluso e temido escolheria justamente ela. A carruagem avançava lentamente pela estrada lamacenta. Cecília mantinha as mãos unidas no colo, sentindo o frio do metal do anel simples que usava. Não era um símbolo de amor, era a marca de um contrato. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto cansado do pai naquela noite em que o advogado lhe entregou a carta. Lembrava-se da voz dele, rouca, dizendo que ela merecia muito mais do que um casamento sem romance, mas que ele não tinha como recusar a oferta. E eu também não, pensou enquanto a neblina começava a engolir a estrada. O castelo Brector surgiu como uma sombra recortada no horizonte, mais imponente do que ela ousara imaginar. Suas torres pareciam vigiar quem se aproximava, e as muralhas guardavam não apenas o homem que a esperava, mas segredos que talvez fosse melhor não conhecer. Quando as portas se abriram, um mordomo de postura impecável a conduziu por um corredor iluminado por candelabros cujas chamas tremiam. Cada passo ecoava, lembrando-lhe que não havia volta. Ela temia em conhecer o Lorde. Enquanto caminhava em seus pensamentos, questionava-se como ele seria. No final do salão, ele estava lá. Lord Edric Brector. Ele era alto e imponente, vestido de negro. O olhar cinzento e misterioso encontrou dela por um instante que pareceu uma eternidade. Lady Cecília, a voz era uma pedra rolando. Seja bem-vinda a Brector. Espero ser digna do meu novo lar, milord. Um lar é feito de lembranças. O canto da boca se dobra quase um sorriso, quase dor. Aqui, elas não sabem dormir. Ele se virou e ela o seguiu como se entrar naquele castelo fosse entrar em uma história que já estava em andamento. Como seria natural, ela o esperou no quarto para que o casamento se consumasse, mas ele não apareceu. A manhã era chuvosa e o castelo silencioso. A governanta serviu todas as refeições no quarto. À noite, ela ouviu uma música como uma promessa de uma possível realização da noite de núpcias. Cecília ergueu o castiçal. A pequena chama curvou o corpo quando o vento a atingiu. O som a guiou a uma porta trancada. Do lado de fora, ela pressentiu sussurros além da madeira. Não palavras, mas lamentos, como se o Lorde estivesse chorando. Voltou para o quarto.
Quando retornou, ele estava no corredor, o vulto recortado pela luz amarela. Antes eu ouvi você tocando piano e segui o som até um quarto fechado. Nunca siga sons em Bractor, disse baixo, sem violência, só cansaço. Alguns sons não devem ser seguidos. E se eu for o tipo de pessoa que segue o que não devia? Ela pensou e guardou a pergunta como quem guarda um fósforo seco. Os dias tinham cheiro de chuva e folhas esmagadas. Os jantares de prata fria e sopa quente. Os servos falavam pouco, como se as palavras gastassem oxigênio. Edric falava menos, mas os olhos tinham uma linguagem própria. Desviavam quando ela sorria, voltavam quando ela baixava as pálpebras, descansavam sobre sua mão sem joias, como se mãos simples fossem um país distante. Na terceira noite, ela o enfrentou com delicadeza. Se o destino nos uniu, milord, gostaria de saber por qual motivo o senhor me rejeita como sua mulher. A taça pousou na mesa. Um toque seco. Um músculo saltou na mandíbula dele. A chama das velas na prata das facas fizeram pequenos sóis nas bordas dos talheres. O mundo inteiro coube naquela mesa. E mesmo assim faltou espaço para duas pessoas. Ele não respondeu à sua pergunta. Virou as costas e se retirou da sala. Cecília tinha conhecimento de que todos o consideravam um homem misterioso e também fora informada sobre o seu castelo assustador. Contudo, ela não acreditava em assombrações. Porém, depois de algumas semanas no castelo, ele não a tocara. Certa manhã, quando ele saiu para ver os campos, Cecília percorreu o castelo como quem aprende uma língua nova. Descobriu uma chave antiga sob a base solta de um busto romano. A porta proibida cedeu. O ar parado, cheiro de papel e tinta seca. Encontrou no ambiente retratos de dois rapazes semelhantes. Um ligeiramente inclinado, como se risse da pose. O outro inteiriço e sério. A moldura do primeiro tinha uma lasca, como se alguém tivesse apertado forte demais. Sobre uma mesa, partituras, cartas, um diário aberto. Havia uma mancha escura que talvez fosse vinho, mas não cheirava a vinho. Estranhamente, atrás dela, o ar baixou de temperatura. Está procurando respostas ou fantasmas? Ela se virou devagar. Ele preencheu a porta. A raiva não estava no volume da voz. Estava no controle. Estou procurando entender. Entender às vezes custa caro. Não é o preço que me assusta. Ela mantém o queixo no lugar. É viver sem saber. Os olhos dele vacilaram. Um relâmpago escreveu linhas breves no teto. Feche esta porta e nunca volte a este quarto. Ela fechou. Volto amanhã, prometeu a si mesma. Ao sair, ela reparou numa fenda na moldura do retrato. Ele passou a ponta do dedo. Farpa, sangue, um pingo. E então outro. Deixe. A mão dele segurou o pulso dela sem força, mas sem fuga. Eu cuido dessa ferida. Não. Ela recolheu a mão tranquila. Eu cuido.
No quarto dela, a criada levou água morna, um pano limpo, uma fita estreita. Ele permaneceu de pé, grande demais para aquele espaço. Sente-se, disse ela, e a palavra na sua voz foi um convite que ele não recusou. Ele obedeceu. Cecília limpou o corte. Ao olhá-la tão de perto, ele se arrepiou. Edric fechou os olhos, sentindo a agradável aproximação feminina por um instante longo demais para ser acidente. Era desejo crescendo em seu peito. Porque vê-la tão de perto e sentir o seu toque em minha mão abriram janela que eu passei anos fechando. Ele pensou e moveu os dedos como se pudesse apagar o que sentia. Pronto, ela amarrou a fita, dedos firmes, respiração regular. Não vai doer quando a noite esfriar. Dói menos quando você fala assim. A fala escapou dele, sem que tivesse sido pensado. Os dois se olharam. A chuva engrossou. A fita branca presa na mão dele brilhou como um voto. Naquela noite, a tempestade voltou. A lareira, senhora de si, dominou o salão. Cecília entrou devagar, sem o castiçal. O fogo da lareira bastava. Ele estava diante da janela, as mãos cruzadas nas costas, a postura de quem pede desculpas ao mundo por existir. Você deveria estar dormindo, disse ele sem virar. E perder a única hora em que você parece vivo? Ele se virou. O rosto, cortado pela luz, revelou um homem cansado e inteiro. A única hora em que pareço vivo, e não um fantasma, foi a hora em que você aceitou se casar comigo. E, por um segundo, ele pareceu surpreso com a própria confissão. Então, complete a nossa união. Venha para o meu quarto e passe a noite comigo, Eric. Ela dá um passo, depois outro. O terceiro foi o mais difícil, e ela deu a si mesma. Antes, dance comigo, ela pediu. Não a música, a chuva. Cecília estendeu a mão. Ele a tomou pela cintura como quem devolveu algo emprestado. A mão dela repousou no ombro dele, a outra na dele, quente, grande e cuidadosa. Eles se moveram no tapete como se lembrassem de uma coreografia que tivessem ensaiado antes. Não houve pressa. Não houve precipício. Só a oscilação de dois corpos que aprenderam o peso um do outro. O vento batia na veneziana. A chama vacilou. Um suspiro escapou de alguém, talvez do castelo. Os rostos se aproximaram até a respiração misturar temperaturas. Os lábios quase se tocaram, quase. Então, a janela abriu de vez, um bater violento que entrou como um recado, e ele se afastou, súbito, com o coração duro. Não posso. Edric recuou um passo que pareceu 1 quilômetro. Eu não devo. Você vive dizendo não devo para coisas que já está fazendo. Ela respondeu tensa. Isso não é proteção, é covardia. Ele piscou. A palavra acerta. Eu já sepultei meu irmão. Não vou te amar e depois te perder também. Cecília inclinou a cabeça. A dor dele era uma cidade vista de cima, bela e intransitável. Eu não sou um corpo carregado pelo rio, Eric. A voz baixa firme. Eu escolhi ficar. Nunca irei atravessar o rio com uma tempestade. Você não vai me perder. Ela saiu. Ele ficou.
Ficou atordoado, desejoso de tê-la por inteiro. Mas o medo de perder novamente alguém que gostasse, o medo de amar. Não, ele não iria atrás dela. Não a tomaria em seus braços e a possuiria de todas as formas imagináveis. Não iria estremecer de prazer com seus beijos. E com medo de sofrer, preferiu refugiar-se em seu quarto, do outro lado do castelo. Arrependeu-se de ter assinado um contrato que uniria a vida dele a uma mulher, pois ser sozinho, vagar pelos corredores do castelo à noite, significava não ter que dividir a vida dele com mais ninguém, e isso lhe assegurava não sofrer mais quando alguém que ele amasse o deixasse só novamente. Cheio de saudades do irmão, abriu uma gaveta. Dentro havia uma carta, uma medalha com o brasão dos Blackthorn e uma partitura com anotações apressadas. A letra era a de Adrian, a data, o dia anterior à tempestade. Edric, não há honra em negar a vida por causa do medo de sofrer. Se houver amor em teu caminho, não recuses. Ele tomou coragem, foi até o quarto de Cecília e mostrou a carta. Cecília, eu me casei com você para cumprir a vontade do meu irmão. Há anos venho relutando em ter alguém na minha vida com medo de sofrer mais uma perda. Mas eu estou me apaixonando por você e isso é perigoso demais. Eu não quero te perder. Você não vai, Edric. Então o fantasma é vivo. Ela sorriu. O fantasma é a culpa. Ele abaixou o queixo. Eu iria participar de um duelo. Era eu quem deveria morrer. Adrian atravessou o rio quando ouviu que eu podia morrer. Foi falar com Rowan para tentar impedir o pior. E o pior aconteceu com ele. Você não provocou o rio, Edric. Ela deu um passo devagar. E o duelo? Era com um homem chamado Rowan Halley, um homem sem nenhum escrúpulo. Depois da tragédia, ele desistiu de lutar. Eu não fui ferido, fui salvo de um lado e condenado por outro. Então, a maldição não é do Castelo Blackthorn, é sua. Talvez, ele suspirou, mas eu sou quem mora nele. Leia a carta, ela estendeu o papel. Depois, se quiser, a queime, mas leia novamente. Ele leu, o rosto não se mexeu, só os olhos, duas marés contidas. Quando terminou, não falou de imediato. E quando falou, a voz era areia molhada, firme e branda. Adrian sempre escreveu melhor do que viveu. Ele dobrou a carta com cuidado, a palma sobre o texto, como quem transferia calor. E eu sempre vivi pior do que escrevi. Cecília sorriu sem dentes. Viva melhor então, agora. Ele ergueu o rosto. A chuva parou. O mundo úmido cheirava a começo. E Edric, por fim, deu um passo que faltava. A mão na nuca dela, a outra na cintura. O beijo que não coube outra noite chegou inteiro. Não era urgente, era claro. Era a primeira vez que ele abdicava do peso sem deixar de ser quem era. Ela respondeu com a doçura dos encontros previstos e a firmeza dos encontros escolhidos. Ele examinou a suave pele que ia de sua garganta ao ombro e logo mais abaixo os seus peitos perfeitos
desejando-os ter em suas mãos. Queria senti-los contra sua pele. Estremeceu-se. O sangue lhe bombeava com força o coração, abrasando-lhe a pele como um fogo apaixonado. O que tinha aquela mulher que o fazia sentir assim? Queria sentir agora sim, depois de tantos anos de solidão. Ela parecia gostar dele também e não resistia às suas carícias. Ele notava o seu desejo, sentia sua apreensão e via a fervente luz de seus olhos. O desejo pelo contato carnal despertou das profundezas de seu ser. Queria tocá-la, queria sentir o calor de sua pele junto a ele. E então ela gemeu, uma suave súplica. Era o som de uma mulher que queria que a tocasse. I know it could be worse. I know it could be broken. We could be cracked. Edric não pôde resistir a seu feitiço. Inclinou-se para a frente, beijando-lhe com suavidade, passando delicadamente a boca por cada um dos seus lábios. Cecília voltou a gemer. Aquele som seria a perdição de Edric. Aproximou-se de um dos seus peitos, que envolveu com a mão. Sua pele era suave contra os seus dedos ásperos. De novo, Cecília fez aquele som suave de aceitação. Fazia tanto tempo que não se deitava com uma mulher. Tanto tempo de solidão. Edric passou a mão pelo corpo de Cecília, incrementando seus beijos. Cecília conteve o fôlego. Encorajado, Edric continuava em seus atos ousados e libidinosos, pois ela o desejava também. Massageou seu corpo contra o dela, mas quando ele deslizou a mão para sua entreperna, Cecília ficou tensa e seu gemido de prazer se converteu em uma convulsão. Cecília ofegou ao sentir o prazer de ser tocada daquela forma pela primeira vez. Essa nova sensação a deixou boquiaberta e o estômago lhe encolheu. Sentiu um formigamento pela pele que acreditou que lhe faria perder os sentidos. Nenhum homem a tinha visto nua antes. E, cheia de prazer, Cecília se tornou a esposa verdadeiramente do homem que todos apelidaram de fantasma, mas que demonstrou estar mais vivo do que nunca. Quando se separaram, a pele tinha um brilho que não era da água, era de amor. A noite seguinte trouxe um convite inesperado do Lorde. Venha comigo. Edric estendeu a mão à porta do salão proibido. Há quartos que param de ser amaldiçoados quando alguém acende as luzes. Ele destrancou a porta. O piano dormia coberto por um lençol. No retrato de Adrian, a cabeça inclinada, como sempre. Edric tirou o lençol. O pó subiu em uma pequena nuvem. Ele passou os dedos pelas teclas. A madeira respondeu com um gemido antigo. Ele compunha. Edric tocou a primeira frase. E eu terminava. Ele tocou a segunda. E assim equilibrávamos as nossas faltas. E agora? Perguntou Cecília, sentando-se ao lado dele no banco estreito. Agora eu preciso aprender a tocar sozinho. Os dedos dele buscavam uma melodia nova, sem a companhia do irmão. Ela ouvia. A melodia era simples. Quero ver o rio, Cecília cortou a música, onde tudo aconteceu. Não é um lugar que gosto. Não precisa gostar. Precisa ir. E eles foram.
O caminho era uma sequência de respirações. A terra cheirava a raiz. O rio, ainda cheio, carregava lembranças como quem carregava folhas. Ele parou na margem rígido. Foi ali, aponta o tronco tombado que forma um braço sobre a água. Ele escorregou. Há uma parte submersa que puxa as pessoas. E você ficou, disse Cecília sem acusar. Fiquei e gritei. Nadei tarde. Segurei cedo demais. Não sei. Ele abriu as mãos rendido. Tenho muitas memórias e nenhuma certeza. Ela tirou as botas, levantou a barra do vestido. O que está fazendo? O susto dele teve um toque de raiva. Entrando, ela pôs um pé, depois o outro. A água subiu como vidro frio. Venha, é só um passo. Ele entrou. A corrente deu um abraço ruim, daqueles que a gente quebra. Cecília segurou a mão dele. Sinta, aqui. Ela guiou o braço dele até a parte mais puxada. Não foi você quem criou a força. Foi a força que estava aqui. Ele respirou, fechou os olhos, deu 2 passos firmes. Depois, sorriu com os dentes do fundo. É gelado. É real. Ele riu, um som raro, limpo, que a matou por dentro de contentamento. Eu tinha esquecido que a água também acolhe e o corpo também flutua. Eles saíram. O sol encontrou uma brecha na nuvem e molhou tudo de ouro curto. À noite, no salão, Cecília acendeu velas extras. Abriu as cortinas. O castelo, pela primeira vez, pareceu não achar isso um desafio. Diga aos seus criados, ela sugeriu, que abram as janelas amanhã ao amanhecer e que deixem as portas entreabertas. A casa precisa aprender a respirar. Ele concordou. Fez um gesto para a governanta. Ordens se espalham como pássaros. A madrugada recebeu os 2 com brandura. Eles conversavam baixo, quase sem assunto, só o prazer de não ter que virar o rosto. Ele a beijou na testa. O gesto simples que sela juramentos silenciosos. Fique. Ainda era o pedido, mesmo quando a resposta já existia. Fico. O sol subiu um pouco. As sombras encurtaram. Braxton já não parecia lembrar. Parecia viver. À noite, Cecília apagou a última vela. Deitou-se. Antes de dormir, pensou. O amor não tem pressa, mas tem direção. Edric, a seu lado, pensou. O amor não cura o passado, mas me permite andar por ele sem me perder. E assim, entre passos pequenos e decisões grandes, termina a história que começou com o rio, uma promessa e um homem que era um fantasma vivo.